Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: o que é a revolta das jaquetas amarelas, dos coletes amarelos na França? Todos vocês devem estar acompanhando pelo noticiário essa rebelião popular que tomou conta da França desde o dia 17 de novembro. Com dezenas de milhares de cidadãos e cidadãs francesas vestidos com um colete amarelo, símbolo do movimento, e protestando nas ruas francesas, tanto contra o aumento no preço dos combustíveis, quanto por outras reivindicações sociais bastante amplas. Muitos dizem se tratar da maior rebelião da história da França desde o célebre Maio francês de 1968. O movimento foi tão forte, tão potente, que o presidente francês, depois de ter afirmado várias vezes que não recuaria diante das pressões das ruas, foi obrigado, de forma humilhante, a ir para a televisão e ceder às reivindicações, ou a parte das reivindicações dos manifestantes, tentando com isso aplacar a ira popular que tomava conta da França. Outra característica que chamou a atenção sobre esse movimento foi a ausência de um comando claro. Esse movimento não foi organizado por sindicatos, não foi organizado por partidos. Aparentemente, ele se disseminou a partir das redes sociais. Essa originalidade do movimento dos coletes amarelos, a partir dessa organização e difusão por redes, levou muitos, e leva muitos analistas, a compararem esse movimento na França com outros movimentos, como o que aconteceu em 2013 no Brasil, com as chamadas revoluções coloridas, com a chamada Primavera Árabe e assim por diante, como parte, portanto, do que se convencionou chamar de guerra híbrida, ou seja, de uma estratégia de mobilização através da tecnologia de informação que leve a uma situação de conflito extremado nas sociedades, buscando com isso fortalecer soluções de extrema-direita. Tudo isso deve ser debatido e questionado. E exatamente para poder informar melhor nossos espectadores a esse respeito que decidimos fazer o programa 20 Minutos sobre este tema. Vamos aqui, portanto, tentar estabelecer algumas informações de referência sobre esse movimento. Em primeiro lugar, por que os coletes amarelos? É a primeira informação que as pessoas perguntam. Pela lei francesa, todos os motoristas são obrigados a ter este colete amarelo com luzes, com uma faixa fosforescente, para em caso de troca de pneu, de parar o carro, de ter que fazer qualquer reparo num carro, numa estrada, numa rua da França, ser visível que aquele motorista está ali na estrada, especialmente durante a noite, para com isso evitar acidentes. Então o colete amarelo faz parte, digamos, dos instrumentos de segurança que são obrigatórios em quaisquer carros na França. Por isso o colete amarelo virou o símbolo desse movimento. Um movimento que teve como objetivo inicial derrubar o aumento no preço dos combustíveis. No dia 17 de novembro, por razões ambientais, o governo francês, chefiado pelo presidente Macron, decidiu aumentar a gasolina ao redor de 15% e o óleo diesel ao redor de 23%. É um imposto que tinha como objetivo reduzir o consumo da gasolina e do diesel ao longo do tempo, dentro de um programa assumido pela União Europeia de chegar a 2050 sem que o continente recorra a combustíveis de origem fóssil, ou seja, entre eles o petróleo. A Europa deseja substituir o petróleo por energia elétrica, por exemplo, nos carros, motocicletas, caminhões, etc. Com essa intenção, se estabeleceu esse imposto. E esse imposto foi o gatilho da rebelião que ocorreu na França. Não é um aumento pequeno, é um aumento muito expressivo. E é um aumento muito expressivo, especialmente para aquelas pessoas que dependem do carro para acessar serviços públicos, para trabalhar, e particularmente, portanto, nas cidades do interior da França. O movimento dos coletes amarelos começou fora de Paris. Começou nas regiões
interioranas e especialmente aquelas menos densamente povoadas, o chamado, aquilo que os geógrafos chamam na França, da diagonal do vazio, que é uma região que perpassa do sudeste do sudoeste ao nordeste da França, que são regiões que possuem baixa densidade demográfica. O que aconteceu com a França nos últimos anos? Na medida em que o país teve uma queda acentuada, nas últimas décadas, na verdade, teve uma queda acentuada da sua taxa de natalidade. Na medida em que a economia francesa vem se arrastando com baixos índices de crescimento. Houve um movimento geral do interior para as grandes capitais e essas regiões interioranas foram se esvaziando. Houve uma redução de população, mas houve também uma redução fortíssima de serviços públicos, de postos de saúde, de escolas, de tal maneira que cada vez mais aqueles cidadãos que continuavam a morar nos estados interioranos tinham que andar, tinham que trafegar por uma distância cada vez maior para poder ter acesso aos serviços públicos. Uma das maneiras pelas quais o governo francês, os governos franceses, ao longo dos últimos 20 anos, vêm recortando os gastos sociais, na lógica do neoliberalismo, tem sido reduzir o número de postos e serviços. Regiões que contavam, por exemplo, com 2, 3, 4 postos de saúde, passaram a contar com 1, 2 postos e, portanto, a distância necessária a ser percorrida para acessar o serviço público cresceu. E, portanto, uma parte importante da população francesa depende do carro para acessar, para poder ter acesso à saúde, para ter acesso à educação, para ter acesso à diversão, muitas vezes para ter acesso também ao trabalho, porque o crescimento cada vez mais raquítico da economia francesa fez com que as regiões se desindustrializassem, perdessem postos de trabalho. As pessoas continuaram a morar nas suas antigas regiões, mas a buscar trabalho em outras regiões. A distância média percorrida pelos franceses para chegar ao trabalho aumentou, repito, especialmente no interior do país, que não tem o mesmo sistema irrigado e de alta densidade como é Paris, ou como são os outros grandes centros urbanos. Na medida em que aumenta o preço do combustível de uma maneira tão drástica, são diretamente afetados esses franceses mais empobrecidos, uma classe média empobrecida, que precisa do automóvel para poder ter acesso aos serviços públicos, ou que tem seu caminhãozinho para fazer fretes, ou que tem sua combizinha para do seu pequeno negócio poder levar mercadorias e serviços para os seus clientes. Essa baixa classe média foi muito atingida por esse aumento do combustível e ela é, digamos assim, a cabeça de ponte dessa rebelião. Essa rebelião deve também ser vista num quadro mais geral do que vem acontecendo com a França e com os demais países europeus depois de 1990, particularmente depois do colapso da União Soviética. Sem o medo de uma revolução dentro dos países capitalistas ocidentais, sem essa pressão que era exercida pela existência da União Soviética sobre os países capitalistas, de que era fundamental ter um estado de bem-estar social para que a classe trabalhadora europeia não acabasse por levar os partidos comunistas, aliados à União Soviética, ao poder. Terminada essa pressão, com o fim da União Soviética em 1991, paulatinamente a Europa capitalista foi adotando um programa neoliberal. O que é esse programa neoliberal? Um programa que tem como objetivo aumentar a competitividade do capitalismo europeu, reduzindo o seu custo. O que quer dizer reduzir seu custo? Significa reduzir gastos sociais, reduzir relativamente salários, reduzir direitos, retirar, portanto, as conquistas que a classe trabalhadora e as camadas mais assalariadas tiveram ao longo do tempo na França e no resto da Europa, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Esse processo progressivo está em curso já há 30 anos, praticamente, e trouxe sequelas graves para os assalariados franceses. A classe média francesa, ao contrário da classe média norte-americana ou da brasileira, depende muito dos serviços públicos para garantir a qualidade da sua vida e sua renda disponível, porque o ensino é público, a saúde é pública,
A classe média europeia coloca seus filhos na escola pública e cuida da sua saúde no sistema público de saúde. Na medida em que o governo foi reduzindo os gastos e investimentos sociais nesses dois setores, isso foi complicando a vida da classe média. Especialmente, repito, no interior, na capital, nos grandes centros, isso não se faz muito sentir, porque, embora tenham sido fechadas escolas públicas em determinados bairros franceses, num bairro vizinho havia escola, havia alternativa para os seus filhos. A mesma coisa em relação à saúde. No interior é diferente. Quando se fecham em pequenas e médias cidades escolas ou postos de saúde, você é obrigado a ir a uma outra cidade vizinha, uma outra região vizinha, para poder ser atendido. E isso tem uma incidência sobre o custo do transporte, muito vinculado a essa rebelião que a gente assiste nos dias de hoje. A classe trabalhadora e as camadas médias francesas, durante esse período neoliberal, também tiveram uma queda forte dos seus salários. Para vocês terem uma ideia, se comparar 2016 com 2008, em apenas 8 anos, em termos reais, o salário médio francês, a chamada renda disponível das famílias, depois de pagar os impostos, quanto é que as pessoas têm para consumir, caiu 1,2% em 8 anos. Não apenas a geração atual tem uma vida mais dura e mais pobre do que os seus pais, como a tendência é de piorar. Cada vez há uma renda disponível menor para as famílias da classe trabalhadora e das camadas médias assalariadas. Cada vez o trabalho é mais precário, cada vez o trabalho tem menos direitos, cada vez ele é mais difícil de ser conseguido. Aquele sonho do estado de bem-estar social, dos dois instrumentos fundamentais que garantiam uma qualidade razoável de vida para os trabalhadores, o acesso à educação e a aposentadoria, esses dois mecanismos estão hoje muito depreciados na França. Houve uma redução da rede pública de ensino e da sua qualidade. Não há empregos sendo gerados pela economia que sejam capazes de dar oportunidades àqueles que saem dos bancos escolares e das universidades. A Previdência já foi reformada nos últimos 20 anos 3 vezes, aumentando a idade mínima, dificultando o acesso, reduzindo valores, de tal maneira que, especialmente os setores mais velhos, os aposentados das classes trabalhadoras, das camadas médias assalariadas, hoje têm mais dificuldades financeiras, têm menos recursos, menos possibilidades quando se aposentam. Há, portanto, uma restrição da renda da classe trabalhadora e das camadas médias nesses tempos de neoliberalismo. Isso foi sedimentando na França um mal-estar, uma percepção de declínio, uma percepção perigosa sobre o futuro, uma vida cada vez mais difícil, ao contrário do que tinha sido a roda da prosperidade depois da Segunda Guerra Mundial. Do fim da Segunda Guerra Mundial até os anos 90, por longos 45 anos, a França e o conjunto da Europa viveram a expansão do estado de bem-estar, a expansão da renda das famílias, a expansão dos serviços públicos. E esse processo se inverteu a partir dos anos 90. Começou a haver a redução dos serviços públicos, a retração da renda das famílias, a precarização do trabalho. O capitalismo na França e nos demais países desenvolvidos da Europa, ao contrário de entregar prosperidade, passaram, nessa sua fase neoliberal, a oferecer restrições cada vez piores às classes trabalhadoras. E esse é o pano de fundo dessa e de outras rebeliões que aconteceram na França. O motivo foi o aumento do preço do combustível, um aumento forte do preço de combustível, que para aqueles que têm o salário já muito ajustado, que já não possuem renda disponível para fazer nada mais além de pagar as faturas para comprar comida, pagar luz elétrica, pagar telefone, que já não possuem recursos para melhorar de vida, que não possuem recursos mais para melhorar suas condições de vida, um aumento desse tipo no transporte, especialmente para quem vive no interior e usa o carro para fins de acesso ao serviço, ou usa pequenos negócios que usam caminhões, vans, peruas para o seu transporte, foram brutalmente atingidos por esse imposto. E isso deflagrou a revolta dos coletes amarelos.
É uma revolta espontânea, popular, como outras revoltas populares que aconteceram na história da França, na história do mundo. E como toda revolta, sua liderança é disputada. É disputada pela direita e pela esquerda. É disputada pela extrema-direita e pela esquerda anticapitalista. Porque os setores que estão no meio entre a extrema-direita e a extrema-direita na França é representada pela Frente Nacional, que hoje se chama Reagrupamento Nacional, uma corrente ultranacionalista, neofascista, que, embora hoje esteja com um discurso mais centrista, representa uma versão autoritária, antidemocrática da direita francesa, das elites francesas. A outra força que é contra o sistema é a esquerda anticapitalista. Quem está no meio, o Partido Socialista, Macron, a direita republicana, esses setores são vistos como comprometidos com esse sistema econômico em decadência na França, são vistos como as forças políticas que, vinculadas ao capital financeiro, impuseram a piora das condições de vida da classe trabalhadora e das camadas médias. São vistos como as forças tradicionais do sistema, que não pensam em outra coisa que não em sua autorreprodução política, em vencer eleições para tudo continuar mais ou menos como está, com ataques contínuos e diretos aos assalariados, com ataques contínuos e diretos ao estado de bem-estar social. Para vocês terem uma ideia, entre o governo Sarkozy, da direita republicana, e o governo Hollande, que era do Partido Socialista, o índice de desigualdade da França disparou entre 2008 e 2016, pelo índice Gini, que mede a desigualdade, quanto mais próximo de zero, maior a igualdade social, quanto mais próximo de 100, pior a igualdade social, mais desigual o país. A França foi de 29,5% em 2006 para 33% em 2016, em 8 anos. Houve uma acentuada piora da igualdade social na França, uma destacada piora da desigualdade social na França, produto dessas políticas de destruição do estado de bem-estar, de ataque às classes trabalhadoras, de ataque às camadas médias assalariadas, que o Macron continua e radicaliza. O Macron não fez só aumentar os impostos sobre os combustíveis com esse objetivo ambiental. Macron recorta os gastos sociais, Macron quer fazer mais reforma trabalhista, quer aprofundar a reforma da Previdência, quer reduzir, portanto, o conjunto das políticas públicas que constituem o estado de bem-estar social para melhorar a chamada competitividade da economia francesa, que outra coisa não é que aumentar a taxa de lucro da burguesia francesa frente às outras burguesias europeias, às custas dos assalariados. E ao atingir a renda dos assalariados, afeta todos os pequenos negócios que dependem dos assalariados, especialmente nas cidades pequenas e médias, para sobreviver. Numa situação como essa, se ergueram forças antissistêmicas. E essas forças são disputadas, repito, pela extrema-direita e pela esquerda anticapitalista. Não está claro ainda qual dessas forças terá a direção desse processo e se esse processo irá continuar ou se foi apenas um momento determinado que se esgota em si mesmo. Isso também ainda não está claro. Macron cedeu em várias reivindicações para tentar aplacar esse movimento que ameaçava se transformar numa rebelião popular generalizada que colocava em risco seu governo e que colocava em risco a estabilidade política da França. Macron, primeiramente, tentou reprimir e reprimiu duramente as manifestações, para depois, diante de protestos que não se encerravam, ele ceder e tentar acalmá-los, que é exatamente a etapa na qual se encontra a situação francesa, a ver se essas concessões serão suficientes para aplacar o movimento dos coletes amarelos. Ele suspendeu o aumento dos impostos, aumentou o salário mínimo francês em $100, que não aumentava há anos o salário mínimo francês, aumentou em 100 euros, perdão, não em $100, adotou, enfim, um conjunto de medidas paliativas, um conjunto de medidas controladas para tentar atender a esses protestos. Muita gente, para finalizar aqui a nossa análise, compara a revolta das jaquetas amarelas, dos coletes amarelos, com o 2013 brasileiro. Claro, a comparação é procedente em certos aspectos, mas nós temos que levar em conta que não existe uma igualdade nas condições dos países. Cada país
responde às suas próprias circunstâncias. No caso específico da França, o que assiste-se claramente é uma revolta diante da deterioração do estado de bem-estar social. Não era o que vivia o Brasil em 2013. O Brasil não vivia a deterioração do estado de bem-estar social. O Brasil vivia as dores do parto, da construção de um estado de bem-estar social, que afetava favoravelmente, de uma maneira clara, os mais pobres, mas que não melhorava a vida das camadas médias em igual proporção. As camadas médias se sentiam pagando a conta da expansão do estado de bem-estar social para os mais pobres. A realidade francesa é outra, é uma deterioração generalizada do estado de bem-estar social, que afeta os pobres, a classe trabalhadora e também as camadas médias assalariadas. É um movimento com reivindicações progressistas, com reivindicações contrárias ao neoliberalismo. Agora, se a direção desse movimento será progressista e ajudará a derrotar o neoliberalismo na França, hoje representado por Macron, ou se haverá um outro tipo de alternativa, de caráter neofascista, autoritário, que, ao contrário de atacar o neoliberalismo, o aprofundará, especialmente oprimindo as populações minoritárias, os imigrantes, os negros, os muçulmanos na França, criando uma taxa ainda maior de sofrimento e opressão sobre a classe trabalhadora. Qual o caminho que seguirá a França durante e após essa rebelião? Aí é uma outra história, é um problema de disputa política. Em si, a rebelião dos coletes amarelos é um fator de grande repercussão e de potencial fortemente progressista. Tanto é assim que a esquerda anticapitalista francesa, liderada pela France Insoumise, França Insubmissa, a frente que agrega os comunistas, o Partido de Gauche, o Partido de Esquerda, liderado pelo ex-candidato presidencial Mélenchon. Esses setores estão engajados no apoio, na solidariedade à rebelião dos coletes amarelos, assim como a ultradireita do reagrupamento nacional tenta disputar sua direção com um discurso contra Macron, contra as forças tradicionais do sistema político burguês na França. Aqui encerro a exposição de hoje. Espero ter sido útil em esclarecer dúvidas e curiosidades de vocês sobre a revolta dos coletes amarelos. Antes de terminarmos o programa, 2 mensagens. Primeiro, não deixe de fazer uma assinatura de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma você poderá assistir a transmissões ao vivo dos nossos programas e de todos os programas da TV Opera Mundi, bem como pesquisar e assistir edições anteriores dos nossos programas. Segunda mensagem. Não deixe de fazer uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que os nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos que garantam a sustentação e a expansão de um jornalismo progressista, de qualidade, como é aquele que o Opera Mundi tenta cotidianamente realizar. Da assinatura solidária é que saem os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a mídia de direita. Você pode fazer sua assinatura solidária, pode obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir. Assinatura solidária, o endereço é www.operamundi.com.br/apoio. Aproveite que você está recebendo seu 13º, recebeu a primeira metade no dia 30 de novembro, a segunda no dia 15 de dezembro, e destine uma pequena parte desse 13º para colaborar com a imprensa alternativa, para fazer sua assinatura solidária de Opera Mundi. Nós voltaremos a nos ver na próxima terça-feira. Um grande abraço a quem nos acompanhou nessa sexta-feira e até a próxima terça, com o 20 Minutos de História. Um grande abraço.